E chegamos ao perfil 35 na nossa série de perfis. E esse perfil é um perfil que eu amo falar sobre. Eu tenho pessoas bem importantes na minha vida que têm esse perfil. Então é um perfil que está no meu coração e é um perfil que eu acho muito lindo e admiro muito. Eu acho que é um dos meus perfis favoritos. E nesse vídeo eu vou contar por quê. Então, se você está aqui, eu imagino que você tem esse perfil ou se relaciona com alguém que tem esse perfil, ou então você só é uma linha 1 que está aqui curiosa e quer mergulhar e quer aprender mais. De qualquer forma, seja muito bem-vinda. Eu espero que esse vídeo traga muitos insights e, além disso, muitas orientações práticas de como realmente viver de uma forma mais alinhada com o teu perfil. Se você chegou de paraquedas e não sabe nem o que é perfil para começo de conversa, então o perfil dentro do desenho humano vai ser aquele ponto que vai te mostrar bastante sobre a tua personalidade. Tanto a forma como você se enxerga, quanto a forma como os outros te enxergam, né? Então você percebeu que o teu perfil, ele tem dois números separados por uma barra. Então aqui no caso a gente está falando do 3 e do 5, né? A gente fala perfil 3, 5, perfil 1, 3, perfil 4, 6, perfil 6, 2 e assim por diante. São 12 perfis ao todo, e eles são compostos por esses dois números, né, que vão de 1 a 6. Esses 6 números, eles representam 6 arquétipos, né? Cada número tem um arquétipo. E cada perfil é composto, então, por 2 arquétipos. Aqui, quando a gente está falando do perfil 3-5, a gente tem quais arquétipos? A gente tem um arquétipo da linha 3, que é o explorador, né? Ou então, às vezes, a gente ouve falar do Marte, né? No desenho humano tradicional, chama a linha 3 do Marte, ou o aventureiro, enfim, tem vários nomes diferentes, mas todos eles significam a mesma coisa, você já vai aprender aqui. E a linha 5 é o perfil do líder, né, do libertador, é realmente aquela pessoa que está aqui para ajudar os outros. E a gente já vai falar sobre isso. Então, esses dois perfis, essas duas linhas juntas, né, esses dois arquétipos juntos, e quando eu falo linha, eu estou falando do número, né? Então, se você realmente é muito nova aqui e ainda não pegou essa linguagem, tá tudo bem, mas sempre que eu falar de linha 3, eu estou falando do número 3. Linha 5, eu estou falando do número 5 e tudo que tem relação, né, com o arquétipo do 5. Então, quando a gente coloca esses dois juntos, a gente tem um perfil que tem muito poder nele, né? Quando a gente começa a realmente perceber como esses dois arquétipos dançam juntos, a gente vê todo o potencial que existe aí nesse perfil. Então, assim como eu venho fazendo nos últimos vídeos, o que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai falar de cada um desses arquétipos separadamente e depois a gente vai falar o que é que significa os dois juntos, né? Então, primeiro a gente vai falar da linha 3, depois a gente vai falar da linha 5 e depois a gente vai falar do perfil 3-5 juntos e o que realmente isso significa. Combinado? E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Juliana Nandra e junto com a Yasmin Manhoc criamos o projeto original, que hoje é a maior comunidade de desenho humano do Brasil. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se não se inscreveu, já se inscreve. Se não deu um like nesse vídeo, já dá um like, já dá um gostei, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos lá. Vamos começar com a linha 3, o Marte, né? O aventureiro, o explorador. Essa linha, ela tem um tema muito forte, que é o tema da experimentação, da exploração, né? Tanto é que por causa disso a gente chama ele do explorador, né? Mas explorar o quê? Explorar tudo, explorar a vida. Essas são pessoas que vieram aqui para realmente aprender através da vida, aprender através da experiência. Pensa assim, de mais importante, aquilo de mais valioso que você tem dentro de você, o teu ouro, aquilo que realmente você veio compartilhar com o mundo, que faz parte do teu propósito, vai vir para você através das suas experiências. Você vai realmente testar aquilo, você vai experimentar aquilo. Não é algo que você vai ficar só na teoria, não é algo que você vai só ler num livro. É algo que realmente você vai viver na sua vida. Então, a partir daí, a gente já começa a entender algo muito importante, uma característica muito forte, né, da personalidade de pessoas que têm a linha 3, que são pessoas corajosas. Eu acho que essa palavra é uma palavra que define muito
pessoas que tenham 3 no perfil, né? Aqui a gente tá falando 3 5, mas existem outros perfis que têm a linha 3, né? Então, todo mundo que tem o 3 no perfil tem essa característica da coragem muito forte, porque vocês precisam de coragem para experimentar, vocês precisam de coragem para se jogar na vida e explorar, e testar, e errar, e tentar de novo, e aprender, e encontrar o melhor caminho, e inovar. Tudo isso requer muita coragem, né? Se você não tem coragem, você não testa. Se você não tem coragem, você no primeiro erro, você desiste. Tanto é que uma outra palavra também, que eu acredito que resume muito pessoas que têm a linha 3 é a resiliência. Então, são pessoas extremamente resilientes justamente por causa desse processo que é natural de toda a linha 3, que é o processo de tentativa e erro. Então, eu vou tentar, eu vou errar, e já vou explicar por que que eu tô falando aqui entre aspas, porque não necessariamente é um erro. Eu vou tentar, eu vou errar, eu vou tentar de novo, eu vou descobrir o que funciona, o que não funciona, eu vou encontrar o melhor caminho e assim eu sigo. Então, a resiliência é algo muito forte em toda a linha 3, porque sem ela vocês não conseguem continuar. Né? Sem resiliência, vocês desistem. Sem coragem, vocês nem começam, nem testam para começo de conversa. Uma outra característica também é a adaptação, justamente por causa desse movimento, né? Então, eu costumava acreditar em uma coisa, eu costumava viver de uma certa forma. Aí eu fui lá, explorei, descobri algo novo, testei, não deu certo no começo, aí eu testei de novo, aí eu peguei a mão, eu encontrei o caminho, e agora eu vivo de uma outra forma, eu me adaptei a uma nova forma de viver. Eu encontrei uma nova forma de viver e agora eu vivo assim. É muito comum pessoas que têm o 3 de um perfil, elas viverem assim grandes transformações de vida, justamente por causa, né, dessa dinâmica que acontece com vocês. Inclusive, já já eu dou um exemplo bem legal assim de uma pessoa que eu acompanho na internet há muitos anos e que eu vi e que eu sei que ela tem um perfil 3/5 e que eu vi ela passar justamente por isso e hoje ela construiu assim um negócio imenso justamente em cima desse processo de eu era de uma forma, e aí eu comecei a ver que aquilo não estava dando certo, e aí eu vou buscar um novo caminho, e eu inovei, e agora eu ensino isso para as pessoas, e você vê que realmente tem um antes e um depois extremamente, assim, oposto, sabe? Assim, é muito comum isso em linhas 3, justamente por causa disso. Ah, eu vivia de uma forma, mas aí eu comecei a ver que não dava certo, e aí eu encontrei uma nova forma de viver, e agora eu vivo dessa forma. Ou então, eu acreditava em tal coisa, mas aí eu comecei a ver que não estava dando muito certo, não estava me trazendo muitos benefícios, ou enfim, estava me machucando, ou estava machucando os meus relacionamentos, ou não estava dando certo o meu negócio, ou enfim, né? Independente da área que é. Mas você viu que não estava dando certo, e aí encontrei um novo caminho e agora eu sou diferente. Então, sabe, essa dança assim do antes e depois, essas transformações, essas grandes transformações, isso é algo muito comum em pessoas que têm o 3 de um perfil. Inclusive, se você quiser até contar aqui um pouquinho, se você já passou por isso, se isso é algo comum na sua vida, conta aqui nos comentários que a gente vai amar saber. Então, o que é, na verdade, o propósito da linha 3? É testar a vida, experimentar a vida e inovar. Testar a vida e inovar. Testar a vida e inovar. Como é que é isso? Eu testo. Então, acho que até é um momento bom de eu trazer já esse exemplo. Obviamente eu não vou citar nomes, mas é uma mentora que, enfim, tá na internet há muitos anos, eu sigo ela desde 2019. E quando eu comecei a seguir ela, ela era uma pessoa, era uma mulher, né, que se posicionava, que defendia e que vendia muito, tudo que ela vendia tinha muito esse fundo do feminismo, né? Então, era a bandeira que ela levantava, era o que ela vivia, né? Então, ela nos relacionamentos dela sempre tentava romper as caixinhas, né? Então, eu que chamo o homem para sair, eu que pago a conta do restaurante, eu que isso, eu que aquilo. Então, isso era algo que ela defendia muito forte, né? Não só no discurso dela, mas na vida dela, e aí isso é uma coisa muito linha 3, né? Linha 3 que só defende o discurso e não vende aqui, e não vive aquilo. Linha 3 que só fala da teoria e nunca experimentou aquilo, não tá em alinhamento, tá? A linha 3 mesmo que tá em alinhamento, é aquela que eu li no livro e eu testei na minha vida. Eu realmente experimentei.
né? Porque é daí que vem a integração do conhecimento. É daí mesmo que vocês aprendem. Não adianta só ler no livro. Isso aí não vai adiantar. A maior escola de vocês é a vida. Então, essa era a bandeira que ela super levantava e tudo que ela vendia, por mais que não tivesse a ver com relacionamentos, fosse negócios, mas sempre era nesse sentido de. Sempre tinha esse fundo, assim, né? Esse pano de fundo do feminismo. E aí, né, corta pra, sei lá, eu comecei a acompanhar ela em 2019, acho que 2020 continuou nisso, final de 2020 começou a mudar, 2021, do nada, e aí do nada pra quem tá vendo de fora, né, mas eu tenho certeza que ela passou por muitos maus bocados para ela chegar nessa transformação, inclusive ela fala sobre isso hoje em dia, ela começou a falar sobre feminilidade, de um lugar de eu vivi muitos anos como uma feminista. E quando eu tô falando aqui feminismo, tá? Eu só quero deixar claro que não tô falando que eu sou eu tô só contando uma história, tá? Não sou eu que tô levantando ou não levantando nenhuma bandeira. Eu tô só contando a história de uma outra pessoa. E aí, né, ela falou, eu passei muitos anos vivendo, né, nessa coisa do feminismo e tal, e eu sofri muito. E eu vi que aquilo não estava dando certo. Olha aí, né? A linha 3. Eu experimentei aquilo, eu vivi uma fase, enfim, explorei aquilo e eu vi que não estava dando certo. A tentativa e erro, né? Eu testei, não deu certo para mim. E aí eu fui buscar um outro caminho, que na verdade, inclusive, para ela, como ela é uma geradora, esse caminho chegou para ela, né? Bem nesse movimento de responder à vida. Eu não quero entrar nisso aqui para não confundir quem é muito novo, mas foi algo que chegou para ela, ela conta, né? Uma amiga falou sobre a questão das polaridades, né? Feminino e masculino e tal. E aí, na hora, ela sentiu essa curiosidade, ela foi pesquisar sobre isso, foi começar a entender e foi começar a aplicar na vida dela e ela viu os resultados. Então, é aquilo, né? Eu vi, eu recebi, eu testei, eu experimentei e aí eu tirei algo daí, né? Eu realmente precisei testar antes de comunicar isso para o mundo e vender isso para o mundo, porque hoje é o que ela vende, né? Ela é uma das maiores mentoras eh, de feminino, de feminilidade hoje no Brasil. E tudo isso veio a partir desse movimento de ela testou um caminho, não deu certo, ela não gostou para ela, né? Ela não gostou dos resultados que ela estava tendo com aquela abordagem de vida, vamos dizer assim. Ela encontrou um novo caminho, ela testou, ela gostou do que estava vendo, do que estava acontecendo na vida dela, e ela começou a trazer isso para as pessoas, inclusive, até já dando um spoiler, né? A linha 5 ela tem esse poder de universalizar um conhecimento. Ela tem um poder de alcançar muitas pessoas, essa coisa do universal, sabe? De tipo das multidões, muita gente. Isso é algo é um potencial da linha 5 e é justamente o que ela fez a partir da experiência pessoal dela, que é essa linha 3, né? A partir de algo que ela viveu, ela experimentou e ela viu que dava certo e o que não dava, ela trouxe um novo caminho e ela realmente inovou muito nesse campo, assim, da feminilidade, que hoje em dia a gente tem muita gente que fala, né? A gente tem 2026, já tem muitos perfis sobre isso. Mas lá em 2020, 2021, quase ninguém falava. Ela foi uma das primeiras a falar sobre isso, né? Então, essa coisa da inovação, de abrir caminhos, isso também é muito forte da linha 3. Então, eu comecei a falar sobre isso e a partir dessa minha experiência, eu comecei a transformar a vida de milhares de pessoas, se não milhões, né? Então, realmente, ela alcançou a vida de muita gente, né? Ela com esse poder aí da linha 5, né? De universalizar um conhecimento que foi o conhecimento da feminilidade, né? Universalizar uma transformação, que foi a transformação que ela viveu e hoje é a transformação que muitas das alunas dela vivem também. Então, percebe esse poder muito grande que tem na linha 3, que é eu tenho propriedade de fala, porque eu estive lá na pior. Eu não estou falando de algo que eu vi, eu vivi. Eu me lasquei lá nos relacionamentos. Eu só atraía homem. Isso ela falando, né? Eu só atraía homem. Mole, homem, na verdade ela fala muito homem princesa. Eu só atraía homem princesa, eu só atraía homem que não queria fazer nada, não queria pagar a conta, obviamente, né? Ela estava pagando a conta. E aí ela aprendeu isso, ela entendeu. Peraí, então, se eu tô fazendo desse jeito e não tá dando certo, deixa eu testar de outra forma. E aqui é um ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Porque é uma coisa que eu vejo muito às vezes acontecer.
em linha 3 é ficar preso num ciclo e não quebrar esse ciclo. Então, vocês, na verdade, estão aqui para romper esses ciclos. Eu tô testando algo, eu tô vivendo de uma forma há anos e não tá dando certo. Sai daí, testa algo novo, experimenta algo novo, sabe? Porque justamente você tá aqui para fazer isso. Então, às vezes eu vejo linhas 3 que elas caem num ciclo assim de pessimismo. E aí fica fazendo a mesma coisa, e aí não dá certo, e aí reclama, e aí reclama mais, e aí vai cada vez dando menos certo, e aí é uma bola de neve, sabe? Tipo, é realmente algo tipo assim, não dá certo, aí ela reclama, aí porque ela reclama, né? A gente já sabe, se você tá aqui, você com certeza acredita em energia, em vibração, em frequência, né? E essa energia da gente tá, essa frequência da gente tá reclamando não é das mais elevadas, então é uma frequência baixa. E se eu tô não vibrando uma frequência baixa toda hora, eu vou atrair mais coisas, mais situações que vai me fazer vibrar ainda mais nessa frequência baixa. E aí eu vou nessa. E aí eu vou nessa e vai virando isso, e vai virando isso, eu só sei reclamar, e a vida é difícil. E aí, isso sem nem entrar nessas questões de e aí eu me coloco nesse lugar de vítima, e aí eu recebo atenção. Começa a ficar uma coisa tão. É um emaranhado tão grande, às vezes, que eu vejo que linha 3 se enfiam. E eu falo isso, né, porque realmente eu convivo, e questão também de clientes, já tive clientes próximos, assim, 3 5 e era uma coisa assim. Eu lembro que eu tinha uma cliente uma vez de mentoria 1 a 1, né? Então era eu e ela ali, e a gente se encontrava toda semana. E toda semana ela chegava e reclamava da mesma coisa. E toda semana eu trazia coisas para ela fazer, implementar, para ver se mudava aquela situação. E ela não colocava em prática, e aí toda semana era reclamar, reclamando, até que chegou um momento que eu demiti ela. Isso não dá, não dá, porque você não quer mudar. Você não quer mudar, você quer ficar aí, porque você gosta da atenção que você recebe, porque você gosta de se vitimizar. Então, eu acho que esse é um ponto também para olhar, né? É, Por que que eu não tô mudando? O que que eu tô ganhando aqui nessa situação? Porque se você não tá mudando, deve ter alguma coisa aí nessa situação que tá te beneficiando, né? Eu sei que às vezes isso parece algo tão, tipo, nossa, não, então você quer dizer que eu tô escolhendo estar nessa situação? Conscientemente não, mas inconscientemente pode ter algo que está te prendendo nessa situação. Então, sabe? Vai olhar pra isso. Vai olhar para a área da tua vida que você tem reclamado que você não tá conseguindo sair e explorar outras coisas. Será que é no relacionamento? Será que é na profissão? Eu tô num trabalho que eu não gosto. E aí eu tô, entra ano, sai ano e eu vivo reclamando do meu trabalho. Por que é que você não tá se permitindo explorar um caminho diferente? Por que que você não está se permitindo explorar um projeto paralelo? Ou começar um perfil no Instagram e começar a empreender no Instagram? Sabe? Porque a coragem você tem aí dentro. E às vezes eu vejo que as linhas 3, às vezes elas apanharam tanto na vida, não porque elas são linha 3, tá? Eu quero até quebrar aqui essa crença, porque às vezes as pessoas descobrem que são linha 3, aí começam a colocar tudo na linha 3, na conta da linha 3. E não é. Na verdade, as maiores, tem grandes potências mundiais, tem a linha 3 no perfil, justamente porque a linha 3 ela é a que mais entende do mundo material. Porque é justamente vocês que estão aqui na vida, aprendendo, inovando e mudando de caminho e trazendo algo novo e falando para os outros, isso aqui não funciona. Então, a linha 3 tem essa coisa do mundo material, da vida, algo muito, tem uma conexão muito forte, né? É um tema muito forte na vida da linha 3. Então, não é porque a linha 3 tá aqui que tá passando por desafios na vida, mas a gente não pode deixar de falar que o ciclo de aprendizado da linha 3 envolve o erro, né? Envolve o erro, que eu quero ressignificar aqui o erro. Eu quero mudar para o aprendizado. Por quê? Por exemplo, né, nessa história que eu falei dessa mentora. Ela errou, então ela passou anos vivendo dessa forma, né, né, na forma como eu falei, antes da transformação dela e tal. Então eu passei anos. O que é que seria um erro? Seria ela perceber que aquilo não funciona e continuar. Isso é um erro. Né? Eu sei que esse caminho não funciona e eu continuo errando. Eu continuo escolhendo as mesmas coisas, eu continuo pagando a conta no restaurante, eu continuo chamando o homem para sair. Então, eu sei que isso não funciona e eu continuo fazendo. Isso é um erro. O aprendizado, que é o que ela fez, eu vivi um momento da minha vida e eu experimentei, eu explorei aqui.
essa bandeira, né? Essa causa, essa luta, eu vivi dessa forma e eu aprendi que isso não funciona pra mim. Que aí tem isso também, né? Não quer dizer que aquilo é ruim. Quer dizer que não funciona pra ela, pra o que ela quer pra vida dela, pra não estar em alinhamento com os valores dela, enfim, não funciona pra ela. Então, eu aprendi que esse caminho, essa forma de viver, não funciona pra mim. Então, deixa eu aqui explorar um outro caminho, uma outra forma de viver. E aí, quando ela tá hoje, olha que interessante. Hoje, a maior, como é que eu posso dizer? O marketing dela é totalmente 100% baseado em quê? Eu já testei outro caminho, outros caminhos. E eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu já estive desse outro lado. Então, hoje você me vê com família, rica, bonita. Ela literalmente fala isso, tá? Hoje você me vê, tem uma família linda, vivo uma vida maravilhosa, sou rica, sou linda. Porque antes ela não tinha nada disso. Antes ela não se cuidava, ela, enfim, não conseguia ter relacionamentos, ela não conseguia sair da casa dos pais, porque o negócio dela não engatava. Então ela literalmente ela fala: hoje tudo que você vê que eu tenho é por causa da feminilidade. É porque eu já estive do outro lado e eu sei que não funciona. E eu passei anos sofrendo e hoje você não precisa sofrer. Eu encontrei o caminho e eu te ensino o caminho. Percebe que essa mensagem vende tanto e vende muito porque ela tem muito sucesso? Porque justamente traz essa autoridade de eu sei o que não funciona porque eu estive lá, percebe? Porque eu errei, eu aprendi, eu encontrei um novo caminho e agora eu estou te dando um outro caminho. Então, é esse lugar, essa autoridade do de quem tá ali mesmo, sabe? O skin on the game, né, que a gente fala. Eu tenho autoridade de fala porque eu vivi isso. Então, o aprendizado é justamente isso. Quando você tá aprendendo, você não tá errando. Você só tá descobrindo o que não funciona. Ouve de novo. Quando você tá aprendendo, quando você tira o aprendizado de uma situação, então você não errou. Você só descobriu o que não funciona. Você só aumentou, expandiu o teu leque de conhecimento. Eu sei o que funciona e eu sei listar 10 coisas que não funcionam porque eu pessoalmente já testei. Porque eu pessoalmente já explorei esses outros caminhos e eu sei dizer com propriedade, com autoridade, que não funciona. Isso traz uma propriedade, isso traz uma autoridade que livro nenhum traz. Porque você pode ler 10 livros sobre feminilidade. Eu tô falando aqui sobre isso, não é porque é o tema do que eu tô falando, mas aplica aí no que você faz. Você poderia ler 10 livros sobre o que você faz, mas nenhum desses livros traria a autoridade que tem em eu testei. Eu fui lá e eu vi que não funciona. Então, se você tá aprendendo, se você está tirando aprendizados das suas experiências, você não está errando. Você está expandindo o teu leque de conhecimento, de saber o que funciona e de saber o que não funciona. Então, hoje as pessoas confiam muito no que ela vende porque ela viveu a transformação, porque ela já testou outros caminhos. E esse é um dos grandes poderes da linha 3. As pessoas confiam em você porque você sabe do que você está falando, porque você viveu isso e você aprendeu. Então, uma isso é algo que eu sempre falo para todo mundo que tem linha 3 no perfil. Sempre que você passa por algo, que você vive algo que deu errado, que fracassou, que não saiu como você imaginava, se pergunta: o que é que eu aprendi aqui? Por quê? Quando você tira o aprendizado da situação, você já garante que não vai se repetir, não é? Por exemplo, nesse exemplo da mentora. Ah, eu aprendi que pagar a conta do restaurante, chamar homem para sair, enfim, viver dessa forma mais feminista não funciona. Então, se ela aprendeu isso, ela não vai repetir, né? Já começa daí, não vou repetir. Então, quando você tira o aprendizado, você já garante que você não vai repetir.
Quando também você tira o aprendizado, o que é que acontece? Você se abre para testar algo diferente, porque aí conscientemente você já entendeu, esse caminho não funciona. Então eu vou testar algo diferente. E aí esse caminho que não funcionou não foi um erro, foi aprendizado, foi repertório, foi autoridade, autoridade de fala, entende? Então isso é algo que eu sempre falo para quem tem a linha 3 no perfil, que é sempre se pergunte o que é que eu aprendi aqui. Porque se você não está se perguntando o que é que você aprendeu, você muito provavelmente vai continuar repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. E aí você vai culpar a vida, os políticos, a crise, o seu pai, a sua mãe, a empresa que você trabalha, a economia, a internet, não sei. O Instagram, o algoritmo, você vai continuar culpando alguma coisa externamente, sem pegar a responsabilidade para você e entender que se eu tô repetindo isso há tanto tempo, alguma coisa precisa mudar, né? Afinal, é a loucura você fazer a mesma coisa sempre e esperar um resultado diferente. Agora vamos seguir para linha 5, né? Para esse arquétipo que é muito interessante e que eu já falo para vocês. Na verdade, eu vou falar já já. Mas vamos falar da linha 5. A linha 5, né, esse arquétipo do... A gente gosta de chamar aqui no projeto original, né, do libertador, do líder, né? Mas de repente vocês vão ouvir aí o herege, o salvador, né? Existem outros nomes assim. Mas no final das contas é a mesma coisa, né? São pessoas que estão aqui para ajudar os outros. Então, eu acho até um pouco difícil falar que nesse exemplo específico, né, do 3-5, eu acho um pouco difícil falar do 5 sem falar do 3, porque eu vejo que eles andam muito juntos e é realmente uma dança entre os dois. Eu sempre gostei de explicar o perfil 3-5, né, dessa forma que a linha 3 ela testa, ela aprende, ela vê o que funciona, e a linha 5 pega tudo isso e transforma e alquimiza todas essas experiências e esses aprendizados em soluções para o outro. Então, olha que lindo. Você foi lá, você aprendeu, e a tua linha 5 vai, pega essa experiência e transforma numa linguagem que é facilmente acessível para o outro, que é facilmente assimilável, né, pelo outro, que o outro consegue não só entender, mas que você consegue trazer para o outro. Olha, eu fiz isso aqui, eu passei anos testando o que funcionava, eu passei anos aprendendo, passei anos estudando sobre esse assunto, e agora você não precisa passar anos, porque aqui estão, sei lá, 10 passos práticos para você viver tudo isso que eu vivi. Para você já implementar na tua vida, e você já ver a transformação na tua vida sem você precisar passar por todos esses anos de aprendizado, de estudo, de teste, de inovação que eu passei. Olha que lindo. Olha que potente. E é muito potente, porque a linha 5 ela tem esse poder de alcançar muita gente e de impactar muita gente e de ajudar muita gente, de realmente universalizar um conhecimento, o conhecimento. Mas isso não quer dizer que vocês estão aqui para ajudar qualquer pessoa, né? Essa é uma questão muito forte para as linhas 5. As linhas 5 têm mesmo essa coisa de vou salvar todo mundo. E aí, realmente, né, também não ajuda que vocês recebem muitas projeções dos outros. E eu não vou entrar tanto aqui nesse assunto, porque a gente já tem um vídeo. Eu gravei um vídeo todinho falando só sobre as projeções que a linha 5 recebe. Então, eu vou colocar aqui na descrição. Depois desse vídeo, você vai lá ler, porque isso é importantíssimo que você entenda. Que você entenda que as pessoas, elas olham para você e elas automaticamente criam muitas expectativas sobre você. E elas projetam em você alguém que pode ajudá-las. Só que não é porque você pode ajudá-las que é correto para você ajudá-las. Nem sempre vai ser correto para você ajudar o outro. Ju, como assim? Como assim vai ter momentos que não é correto que eu ajude o outro? Eu sei que até sou estranho, né? Como assim não é correto que você ajude uma pessoa? Mas é.
vão existir momentos que não é correto que você ajude o outro. Como é que eu sei, então, Ju, quem é que eu ajudo e quem é que eu não ajudo? Estratégia e autoridade. Para saber quem, quando e como ajudar o outro. Porque sim, vão ter momentos que ajudar o outro não é correto. Por mais que isso pareça contraintuitivo, por mais que a gente esteja programado a pensar que ajudar sempre é o melhor, que sempre é o mais nobre, que sempre é, né, o que é esperado da gente, é ajudar o outro. Mas não. Às vezes é o esperado da gente, mas não quer dizer que vai ser o melhor para o outro. Muitas vezes o melhor para o outro é justamente você dizer não e ele vai ter que se virar para aprender sozinho, para desenrolar sozinho. E muitas vezes você está ajudando muito mais o outro dessa forma do que você ir lá e fazer por ele. Do que você ir lá e ajudar mesmo, né? Ali não interferir realmente diretamente na situação. Às vezes a pessoa, você vai ajudar muito mais a pessoa com o teu não, porque aí ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai lidar com desconforto, ela vai se desenvolver emocionalmente, ela vai, enfim, ela vai dar o jeito dela. E muitas vezes é isso que as pessoas precisam. É muito comum mães de linha 5, né? Quando a gente fala isso, a gente falar também das mães de linha 5. Não faz tudo pro teu filho. As mães de linha 5 às vezes vão ter essa tendência a fazer tudo pelo filho, né? Não faz. Deixa ele fazer, sabe? E dessa forma você tá ajudando muito mais ele e formando um adulto muito mais funcional do que você fazendo tudo por ele. Então é nesse sentido, sabe? No sentido de que às vezes o não ajudar é ajudar. O dizer não, não posso, não quero, não vou, é ajudar. Você está ajudando o outro e também, de certa forma, você está ajudando, de certa forma, não, de muitas formas você está ajudando você. Porque você não está gastando a tua energia de uma forma que você não quer. Porque assim, vamos falar a verdade. Eu tenho certeza que tem situações que você não quer estar ali. Você não quer ajudar a pessoa. Você fala que vai porque você tem medo do confronto. Você fala que vai porque você acha que tem que ir. Não é porque você quer. Você não quer estar lá. Aí você tá dando sim pro outro e fazendo o que pra você com você mesmo? Dizendo não. Então, é mais importante eu agradar o outro do que eu agradar a mim. É mais importante eu ajudar o outro do que eu ajudar a mim. Então, tem essa questão. Tem a questão também de que quando você diz um não, em algumas situações vai ser um pouco desconfortável. Às vezes a pessoa não vai gostar. E esse processo também te amadurece, né? Você vai desenvolvendo uma inteligência emocional, você vai sabendo lidar com o desconforto, você vai entendendo que às vezes as pessoas vai ter gente que vai estar na tua vida só pelo que você tem para oferecer para elas. Isso é comum na vida de linha em 5. As pessoas chegam por interesse. Ah, fulana sempre me ajuda quando eu peço. Então, não é porque eu gosto de fulana, não é porque eu amo fulana, não é porque eu também estou disposta para fazer por fulano o que ela faz por mim. É porque fulana me ajuda. Porque quando eu preciso e eu peço, fulana diz sim. Então, tudo isso faz parte de uma pessoa, da vida de uma pessoa que tem a linha 5. Então, quanto mais cedo você disser não, aprender a dizer não e lidar com não, melhor você está fazendo para você, para as suas relações, está filtrando e está afastando as pessoas que só querem, só estão se aproveitando de você, né? Estão ajudando as pessoas a evoluírem, a crescerem, a amadurecerem. Mas, por outro lado, vai ter pessoas que você vai amar, e que você vai querer ajudar, e você vai se divertir, você vai ficar feliz e vai te elevar. São essas pessoas, essas situações que você deve ajudar, que você deve dizer sim. As outras, aprenda a dizer não. Um outro ponto que é legal também é você entender que você tá aqui não é para ajudar de qualquer jeito. É para ajudar com os teus talentos. Você tá aqui para ajudar com os teus talentos. Então não é qualquer tipo de ajuda, de tipo, me empresta dinheiro. Ai, me ajuda aqui em casa a fazer a mudança. Ai, eu preciso de alguém para ficar com meu filho. Você pode ficar. Não é qualquer e todo tipo de ajuda. Por mais que as pessoas vão esperar de você qualquer e todo tipo de ajuda, e por mais que você, uma parte de você, vai querer ajudar, mas quando a gente está falando do propósito da linha 5 é ajudar os outros, universalizando o conhecimento e usando os teus dons e talentos naturais. Daí, com isso. Por que que eu falo isso, né? Porque eu tenho os meus dois irmãos, eles têm linha 5. Minha irmã e meu irmão têm linha 5 no perfil. É,
E eu vejo, isso é muito claro, assim, se tiver eu sou 2,4, não tenho linha 5. Se tiver eu e o meu irmão é o mais novo, e ele é 5,1, tem a linha 5. É impressionante o quanto as pessoas, é natural, assim, na família, as pessoas já vão direto pra ele pra pedir ajuda. Tipo, até de coisas pequenas, assim, se tiver eu e meu irmão e minha mãe precisar de alguma coisa, ela não vai pedir pra mim, por mais que eu seja mais velha, né? Que talvez fosse natural pedir pra mais velha. Ela vai direto, naturalmente, pedir pro meu irmão. Pega isso aqui, faz isso aqui, me ajuda aqui no celular. Disso, de coisas pequenas até coisas maiores. Sei lá, tem gente precisando de dinheiro na família. Pra quem é que vai buscar? Quem é que vai pedir? Meu irmão. Naturalmente, as pessoas são atraídas a pessoas que têm a linha 5. E isso é maravilhoso. Porque no mundo profissional, o que é que a gente quer? A gente quer que eles olhem pra gente e vejam na gente alguém que é competente, que pode ajudar ali naquela área, naquela empresa, com aquele assunto. E a linha 5 ela tem isso naturalmente. Vocês têm isso naturalmente. As pessoas naturalmente olham pra vocês e criam essa imagem de fulano é bom. Com fulano eu posso contar. Se eu colocar isso aqui na mão de fulano, fulano resolve. Fulano, ele sabe o que ele tá falando. Ele resolve, ele faz, ele ajuda, ele desenrola. Isso é naturalmente, isso é algo natural para vocês. As pessoas são atraídas a vocês. Vocês têm esse magnetismo natural. E aí é só vocês saberem usar isso. Porque se você tá usando, se você tá lotando a tua energia, lotando a tua energia não, lotando a tua agenda, colocando a tua energia toda à disposição a pedidos de ajuda, que são qualquer uma coisa que qualquer outra pessoa podia fazer, aquelas coisas que só você poderia fazer não tem espaço na tua agenda. Imagina mesmo uma agenda energética, assim, vamos supor, né? Você tá lotando a tua agenda com compromisso. As pessoas estão pedindo ajuda, e aí pediu dinheiro, aí pediu teu carro emprestado, pediu pra você ver o menino de não sei quem, pediu. Aí você tá usando, aí a tua energia vai pra cá, a tua energia, e você vai colocando a tua energia. Não sobrou muita energia para pro pedido daquele chefe, pro pedido daquela cliente, para aquele potencial cliente que quer te contratar, para aquela proposta de emprego, para subir de cargo. Percebe? Eu quero que você comece a imaginar isso. Quero que você comece a ver a tua energia como um ativo, que é, na verdade, todos nós, né? Nossa energia é um ativo precioso. É algo que é muito precioso e que a gente deveria saber como, né, usá-la. Eu acho que isso vai te ajudar a repensar no próximo sim que você vai dizer. Se você tá colocando todos os teus, tá dizendo sim para todos esses chamados, no final não tá ficando muita energia disponível para esses chamados que só você pode fazer, aquilo que realmente você tá usando dos teus aprendizados da linha 3, né, as suas inovações da linha 3, tua experiência, os teus dons, aquilo que só você poderia fazer, não tá sobrando muito espaço. Né? Então, pense sobre isso. Tenha essa clareza de que sim, você está aqui para ajudar as pessoas, mas não quer dizer ajudar todo mundo, não quer dizer salvar o outro. Se você é uma projetora, lembre da sua estratégia, que é esperar pelo convite. Se a pessoa está passando, ela está passando pelo maior problema da vida dela, ela está jogada na BR, no fundo do poço. Se ela não pediu a sua ajuda, se ela não pediu o seu conselho, você vai ouvir. Se você tiver a fim de ouvir também, né? Também não, você não é obrigada a servir de ombro para todo mundo chorar. Você vai ouvir. Lembre disso, né? Que projetor já tem essa coisa de querer ajudar, de querer ir lá e resolver a vida da pessoa, né? A gente já vê a situação ali, a gente já sabe, se essa pessoa fizesse isso aqui, se ela mudasse isso, pronto, resolveria tudo. Já tô vendo aqui qual é o problema. Na nossa visão, assim, que penetra lá no olho, já tô vendo qual é o problema. Se ela fizesse isso aqui, virasse essa chavinha, tudo se resolvia. Aí junta com a linha assim, quer ajudar, né? Que as pessoas chegam para você, na tua aura atrai as pessoas. Então, se a pessoa não pediu, se a pessoa não quer, não tem muito o que você fazer. Então, lembrem disso, né? Tudo tá junto, né? O desenho todo tá junto. A gente tá falando aqui do perfil, mas lembre, né, das características do desenho, as outras características do desenho de vocês. Então é isso, amores. Acho que já falei muito, né? Fui falando aí, na verdade, fui misturando tudo. Eu achava que ia falar da linha 3, da linha 5, separada depois do 3, 5, mas acabei que já falei, né, demais.
de todos eles juntos, eu sinto que eu vejo, né? E eu sei que que o perfil 35 tem um grande potencial. Então você tem um grande potencial aí dentro. E muitas vezes esse potencial não está sendo desbloqueado, não está sendo acessado por causa justamente dessas duas questões, dessas duas linhas, né? Então a questão da linha 3 não estou tirando os aprendizados e seguindo para uma outra tentativa. E a questão da linha 5 tô ajudando Deus e o mundo, tô esquecendo de mim, não tô deixando energia disponível para ajudar e para impactar com as coisas que eu realmente quero impactar, as coisas que realmente eu quero falar, como eu realmente quero ajudar as pessoas, não tô deixando energia para isso e aí não chega. Então, esses dois pontos, começa a trabalhar nesses dois pontos, começa a colocar a tua voz no mundo, né? Então, se você é uma pessoa que não tem um Instagram profissional, saiba que faz parte do teu propósito alcançar muitas pessoas, o máximo de pessoas possível. Então, esteja na internet. Cria um Instagram profissional, cria um YouTube, cria um podcast, não sei o que é que você vai fazer, mas você vai fazer alguma coisa para alcançar mais pessoas. Ah, tem um Instagram e não posto nada. Posta, começa a falar, sabe? Começa a falar das suas experiências, do que você sabe, do que você já viveu, o que é que você já testou. Você tem muito para compartilhar com o mundo. Você tem muito para compartilhar com o mundo. E muito vem desse lugar do que você viveu. Então, nem é ficar pensando, focando no outro, é focar em você. E é através disso que você ajuda as pessoas. É assim que você mais ajuda as pessoas. Como a mentora que eu falei. Hoje ela impacta a vida de milhões de pessoas. Como? Falando do que ela viveu. Vendendo a transformação que ela viveu. Contando como era antes, mostrando como é possível ser depois. É assim que vocês inspiram as pessoas, que vocês transformam as pessoas. Mas para isso vocês precisam estar na internet. Para isso as pessoas precisam estar te ouvindo, né? Então, vamos fazer as pessoas te ouvirem, vamos fazer a tua história, a tua mensagem, os seus aprendizados chegarem nas pessoas. Combinado? A gente se vê na próxima.